Os irmãos estão lembrados do que nós estamos estudando? Nós temos a revista aí agora, né? Nós estamos estudando a epístola de Hebreus, não é isso? E a mensagem vamos falar principal, né? O tema principal dessa epístola de Hebreus. Os irmãos se lembram? Nós estudamos no domingo passado, já temos falado sobre isso alguns dias, e o tema central do que nós estamos trabalhando ou estudando é ressaltando o poder, né, a importância da pessoa de Jesus nas nossas vidas, não é isso? Então é isso que nós estamos trabalhando, e no domingo passado nós iniciamos, não conseguimos chegar ao final, e vamos concluir isso hoje, de uma maneira assim mais rápida e mais resumida, para que possamos então fazer a lição de número 3. O assunto o ponto que discutimos no domingo passado, e vamos concluir agora, é sobre o fato, a discussão, o entendimento da superioridade de Jesus em relação aos anjos. Cristo é superior aos anjos. Não é esse o título da nossa lição? Cristo é superior aos anjos. E nós fizemos algumas perguntas e começamos a responder. A pergunta inicial é: em que Cristo é superior aos anjos? Em que? Nós sabemos e conhecemos que Cristo é superior aos anjos. Primeiramente, a nossa discussão na sua natureza, né? Estudamos que Jesus Cristo é filho, é assim que ele está localizado na Trindade. Ele é filho, ele é Deus na pessoa de filho na Trindade, e a sua superioridade, ela é a partir do seu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus significa Messias, significa ungido, e a palavra anjo, ou o significado do nome, é mensageiro. Isso nós já discutimos, e por esse ponto nós já passamos. Jesus Cristo é filho de Deus, e o versículo que nós lemos, um deles, tem uma afirmação lá no começo da carta, ou da epístola de Hebreus, né, que se nós começarmos a observar lá no versículo 1 do capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois ao qual dos anjos jamais disse: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então essa sequência, né, de versículos que nós temos aqui, demonstram claramente para nós a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Não é isso, irmãos? Isso é um entendimento que eu acho que já está bem definido. Falamos que Jesus é o primogênito, ou que Cristo é o primogênito da criação, Cristo é o primogênito, o Filho primogênito, e falamos da primogenitura de Jesus, que não é apenas ser o primeiro, mas ser o principal, de ter recebido poder sobre todas as coisas,
que tudo se resume nele, que tudo foi feito por ele e para ele. Nós conhecemos muito bem as escrituras que falam sobre isso. Então, a primogenitura de Jesus. E na sequência, nós queremos destacar sobre o fato de que Cristo é rei ungido. Cristo é rei ungido. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia, lá em Salmos capítulo 45, nós vamos observar que o escritor da carta de Hebreus recorre a esses salmos e se refere a ele no versículo 8 de Hebreus. Diz assim, depois nós vamos voltar lá em Salmos, os irmãos podem abrir, Salmos 45, versículos 6 e 7. Mas tendo a Bíblia aberta aí em Salmos, os irmãos atentem para aqui o versículo 8 de Hebreus, capítulo 1. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, é cetro de equidade e é cetro do seu reino. Quando você volta lá em Salmos 45, 6 e 7, são exatamente essas palavras que estão lá. Os irmãos podem confirmar para nós, Salmos 45, alguém pode ler? Ah, lá está. E o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade e cetro do seu reino. Então, a carta de Hebreus, ela tem sempre buscado essas informações lá do Antigo Testamento para confirmação do poder, do poderio, da majestade, né, que Jesus tem. Então, essa confirmação que nós buscamos e observamos entre o que está escrito na carta de Hebreus, na epístola de Hebreus, e lá no Antigo Testamento, no livro de Salmos. Existe sempre essa citação, irmãos. O primeiro capítulo do livro de Hebreus, nós vemos várias vezes o escritor buscando informações lá do livro de Salmos e trazendo para a confirmação, né, da pessoa de Jesus Cristo, na sua superioridade, no seu poder, né, na sua majestade, e essas informações são trazidas a nós, indicando sobre a pessoa de Jesus, os seus atributos, né, aquilo que nós precisamos de compreender, quem é Jesus para nós, quem é de verdade, né, na nossa vida, o que ele representa para nós, o que ele é. Então ele é muito superior aos anjos, sem querer assim, como falamos na outra aula, menosprezar a pessoa dos anjos, porque são criaturas de Deus, né? Que nós sabemos da sua importância, são mensageiros e que existem para nos trazer, ou estão à disposição, à nossa disposição, vamos assim dizer, para a compreensão. Os estudos sobre o estão disponíveis na internet. Quem quiser assistir depois, pode assistir depois, no programa gravado. Tá. Tá joia. Irmãos, vamos prosseguir. Um ponto a mais aí para chegarmos no final desta compreensão, desse estudo que fala sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Na nossa lição está colocado aí que Jesus é superior aos anjos em sua obra. Na obra de Jesus. Podemos então estar comparando, de certa forma, qual é a obra que Jesus fez nas nossas vidas e em seguida, podemos fazer isso observando qual é a obra dos anjos, a sua função ou a função dos anjos. Então, em Hebreus capítulo 1, versículo 10, os irmãos quiserem acompanhar, em Hebreus capítulo 1, versículo 10, ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Esse versículo mostra, meus irmãos, que a obra de Jesus, ela começou lá na fundação do mundo. Quando foram lançados os fundamentos do mundo, Jesus estava presente. E nesse momento, os anjos ainda não tinham sido criados. Esse é o nosso entendimento. Então, a obra de Jesus, ela quando Jesus esteve conosco, esteve aqui para nos resgatar,
para cumprir aquilo que Deus propôs lá em Gênesis, né? Quando ele foi anunciado, desde o capítulo 3 de Gênesis, nós sabemos disso. Então, quando Jesus veio, ele estava sempre apenas, né, se encarnando. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas a sua obra vem desde o princípio. No princípio estava ele, juntamente com Deus e o Espírito Santo, para formar, para lançar os fundamentos do mundo, da terra e etc. Então, Jesus, a superioridade de Jesus em relação aos anjos, vem desde a sua obra, ou da obra de Jesus. Vem desde os fundamentos da terra, dos fundamentos do mundo. Então, essa compreensão precisa estar no nosso coração. Se os irmãos quiserem participar, perguntar. Zé Maria, eu queria ler aqui também no Evangelho de João, no capítulo 1, que confere bem essas palavras que o autor coloca e você está aplicando para nós aqui. Capítulo 1 de João, o verso 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, como você falou, ele é criador, ele é sustentador, ele é Senhor e Salvador. Então, desde o início. Então, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, repetindo aí, né, como você disse, desde o início, criador, sustentador, Senhor, Salvador. E o interessante é que as coisas foram feitas por ele e para ele. Então, todas as coisas são dele. Entende? Ele fez, participou da criação, e tudo foi feito também, além de ter sido feito com a participação dele, foi feito para ele. Precisamos de compreender isso, não é? Estaria com isso realmente no nosso coração. Agora, irmãos, Jesus é superior aos anjos na sua posição. Qual é que é a posição? A posição de Jesus, não é? Esse entendimento também é muito importante para nós, e aí é o versículo 12 do capítulo 1 de Hebreus. Os irmãos acompanham? Capítulo 1, versículo 12 de Hebreus. Também, qual manto os enrolarás? E como vestidos serão igualmente mudados? Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, ou até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Irmãos, a eternidade de Jesus está comprovada aqui. Eu queria ler 2 textos para a gente falar um pouco sobre isso rapidamente, 2 textos. O primeiro está em Isaías, capítulo 51, versículo 6. Gostaria que os irmãos abrissem Isaías, capítulo 51, versículo 6. E outro irmão pode abrir em Salmos 102, versículos 25 a 27. São 2 textos. Primeiramente, Isaías, capítulo 51, versículo 6. Espera aí só um minutinho, irmão. Vamos trazer aqui, bem alto. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquito, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. A comparação do poder de Jesus é feita até com o universo. Aí está dizendo, claramente nós conhecemos muito bem a palavra, que o universo será aniquilado. O que diz lá em Apocalipse, né? As estrelas cairão,
Nós conhecemos muito bem, né? E esse texto vem falando isto, ou vem trazendo também essa informação, né? Que a terra se envelhecerá, os irmãos acompanharam a leitura, a terra envelhecerá, os tempos passarão, tudo será aniquilado, mas a tua glória permanece para sempre. A glória de Jesus vai permanecer, irmãos. Nada vai tirar o poder que Jesus tem sobre tudo e todos. Até o universo sofre. E aí o texto é interessante, que ele diz que como um vestido, né? Como o vestido envelhece, tudo passa, menos a glória dele, menos a sua majestade, menos o seu poder. Os irmãos estão comparando, né, o poder de Jesus, até com que a Bíblia compara essa majestade e esse poder, até com o universo, até com a sua própria criação. Tudo passará, mas o poder dele jamais deixará de existir. A glória dele, não é isso? Levantai os olhos, vamos repetir só para fixar bem no nosso coração e na nossa mente. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores, todos morrerão como mosquitos. Olha a comparação, irmãos. Todos morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Tem alguma dúvida, meus irmãos, do poder e da glória de Jesus nas nossas vidas? Tem alguma dúvida? Mas o texto lá de Salmos também, quem pode ler para nós, para estar participando? Salmos 102, versículos 25 a 27. 102, de 25 a 27. Espera só um minutinho, irmã, para que possamos ouvir ali na... Desculpa, depois da senhora. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerdes, todos eles envelhecerão. Envelhecerão como uma veste, como a roupa os mudará, e serão mudados. Versículo 27. Pode completar, irmã. Como roupas os mudarás e serão mudados. 27. Tu, porém, é sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Tu, porém, é sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Vocês viram a comparação desses dois textos? Escritos, né, por pessoas diferentes, né, lá em Salmos, agora aqui lá em Isaías, agora aqui em Salmos, não é? Mas falando a mesma coisa. Um reforça o outro, está dizendo, reafirmando o poder e a majestade de Jesus. Nada vai permanecer, apenas a glória dele, apenas o seu poder. Então, irmãos, às vezes a gente vem à igreja, ouve, a próxima lição vai nos falar muito sobre isso, sabe? A gente ouve, acha bonito, né? Até entende, sabe? Até lembra durante a semana, mas às vezes não vive aquilo de maneira intensa, não sabe os riscos de desviar dessa palavra. Irmãos, a maioria das pessoas, e eu me coloco entre elas, às vezes não atentamos para os riscos de desviar daquilo que ouvimos, daquilo que aprendemos. A gente não consegue avaliar os riscos. A lição número 3, que vamos falar daqui a pouco, nos fala desses riscos. Você conhece os riscos de não guardar essa palavra no coração e vivê-la intensamente? A gente conhece esses riscos. Eles são muito maiores do que nós podemos pensar ou imaginar. Risco de morte. E eu estou falando de morte eterna, porque morrer nós vamos como mosquitos. Eu estou falando sobre isso. Estou falando de morte eterna, de morte espiritual.
Precisamos conhecer os riscos, não é? A gente tem o costume de falar para os alunos assim: vocês não querem estudar? Conhece os riscos de não estudar? De não se esforçar na escola? Estou falando de escola secular mesmo. Lá na escola, para a vida profissional. Os meninos hoje não querem estudar. Não quer, pastor, não quer estudar mais. Aí eu pergunto para eles: vocês conhecem os riscos? Eles não conhecem os riscos. A hora que a gente começa a mostrar os riscos para ele: ó, se você não fizer isso, você vai não fazer aquilo, você não vai fazer aquilo outro, você vai perder aquela oportunidade, aquela outra. Eles ficam assim: nós não sabíamos disso não. Então eu pergunto a nós: conhecemos os riscos de não viver intensamente essas verdades que aprendemos aqui? As consequências. As rugas. Os irmãos gostaram das rugas da alma? É importante, né? Demais. O tempo vai passar para mim, vai passar para você, vai passar para todos e morreremos como os mosquitos. Nós criaremos rugas, porque o tempo vai permitir isso, vai fazer isso acontecer. Mas a nossa alma não pode ter rugas. A nossa alma não pode envelhecer. Não vamos deixar que a falta de entendimento, de ânimo, de compreensão da palavra, de viver intensamente essas verdades, criem rugas nas nossas almas. Então, irmãos, são verdades absolutas. A superioridade de Jesus na sua posição, né? Na criação do universo, no lançamento dos fundamentos da terra, né? Na própria criação dos anjos. Em tudo Ele é Senhor. Em tudo Ele é Senhor. E a sua glória jamais apagará. Jamais deixará de existir. Mesmo tendo o universo envelhecido. Mesmo a terra envelhecendo. A glória dele vai permanecer para sempre. Onde iremos morar se a terra envelhece? Se as estrelas cairão, onde iremos morar? Qual é a nossa eternidade? Talvez falando assim de maneira, vamos falar, até de certa forma assustadora, porque é assim que devemos entender. É assustador mesmo. Como eu falei, precisamos conhecer os riscos. Porque depois você não vai reclamar e nem eu, né, que não conhecia os riscos. Eu fui passar nessa ponte, mas não sabia que ela era tão frágil. Eu não sabia que ela não aguentava o peso que eu levo nas costas, sou muito pesado. Talvez por causa dos pecados meus, essa ponte não vai aguentar. Você conhece os riscos da ponte por onde você está passando? No interior a gente fala de pinguela, né? Uma pinguela, né, pastor? Tem a pinguela. A pinguela é apenas um pau assim e o rio lá embaixo. Gente, eu passei muito nessas pinguelas. Já passou na pinguela? Vai pinguela, você vai assim, ai meu Deus, vou cair. Tem um guarda-mão. A pinguela tem um guarda-mão. Não é todas que tem. Eu já passei de pinguela que não tinha guarda-mão. Tem que passar assim, ó. Ora, vai indo. Pois é a pinguela sem guarda-mão. Nós estamos passando a pinguela sem guarda-mão. Eu estou fora. Ai, meu Deus. Irmãos, vamos concluindo então essa compreensão, né, da majestade, da superioridade de Cristo em relação aos anjos. No seu nome, na sua majestade, não é? Na sua obra, na sua posição. Podemos levantar muitas questões e muitos itens que podemos comparando com os anjos, a superioridade de Jesus. Não é isso? Eu queria convidar os irmãos agora para a gente passar para a lição número 3, que é a nossa lição de hoje. Mas, sim. Para onde nós vamos morar, né? Qual é a nossa eternidade? Não vai mais ter terra. O que o texto fala da terra? Novo céu e nova terra. O outro velho. Lá fala que vai envelhecer. A nossa compreensão de envelhecer é assim: quando algo envelhece, sempre há novas coisas, né? Novas coisas. Elas são refeitas. E aí o pastor falou
a frase, não é? Para onde nós vamos? Nós vamos para um novo céu e para uma nova terra. Todos nós precisamos conhecer os riscos. É dos riscos que nós vamos falar agora mesmo. É isso aí que nós vamos discutir, não é? Quem irá para o novo céu e para a nova terra? Quem irá? Quem conhece os riscos e guarda no coração com apego. Agora mesmo nós vamos falar nessa palavra, apego. Eu preciso apegar. Entende o que é isso? Grudar nessa palavra e vivê-la intensamente. Viver intensamente é lembrar a todo momento dessa palavra maravilhosa que nós temos nas mãos hoje. Mas vai chegar um momento que não vamos ter mais. Porque a terra vai envelhecer, né? Os astros vão desaparecer. Essa semana eu estava vendo uma reportagem que fala sobre explosões no sol. Não sei se os irmãos acompanharam. Está todo mundo morrendo de medo. Está tendo explosões e estão filmando as explosões no sol. Ah, isso não vai aguentar, isso vai dar uma catástrofe. Eu falei, vai mesmo, vocês não viram nada ainda. E vai mesmo, a palavra de Deus fala. Os astros cairão, a terra envelhece como vestido. As estrelas cairão. E nós? Nós que conhecemos os riscos, nós sabemos de tudo isso. Só um meteorito que caiu esse dia para trás quase assustou todo mundo. Só queria falar um pouquinho, pastor. Não, pastor. É bom lembrarmos que nesse infinito criado por Deus, quando foi Copérnico que descobriu que havia uma galáxia, né? Todo mundo achou de louco. Hoje há milhares. Vocês já pensaram esse universo imenso? Mas a Terra é um lugar todo especial, né? Deus nos colocou aqui e essas coisas vão acontecer. Se estamos com Cristo, embora a vida vá por nós, Jesus está e dar-nos o seu reino. Amém. Irmãos, vamos então ler o versículo 2, no começo só, pelo menos, aí no início do capítulo 2. O capítulo 2 lá de Hebreus. Eu vou ler até o versículo 4, para a gente fazer a ligação entre o que nós já estudamos até aqui e o que nós precisamos aprender um pouco mais daqui para frente, tá bom? Então, Epístola de Hebreus, capítulo 2, de 1 a 4. A primeira palavra que diz no versículo 2 é assim, olha, por esta razão, levando em conta tudo isso que nós já sabemos, considerando esses conhecimentos, tome providências. Quer ver? Olha comigo. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. A quê? As verdades ouvidas. Para quê? Para que delas jamais nos desviemos. Se tornar firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Só esses 4 versículos já daria a nossa lição. Só os 4. Já daria a nossa lição. Sabe, irmãos, às vezes saber das coisas traz consequências. É melhor não saber. Quando você fica sabendo de um perigo, você toma providência, não toma? Eu não, eu sei que lá de baixo está quebrado. Lembra da ponte? Eu vou passar ali, por baixo eu vi, alguém me disse e eu observei, por baixo tem uma viga quebrada, eu vou lá não. Então, irmãos, quando você sabe do perigo, você não entra. Se você entrar, é porque você é retardado. Tapado. Tapado. Ou seja,
Você sabe do erro, sabe do perigo, sabe dos riscos e vai. Então, às vezes, é melhor não saber. Você lembra daquela história assim? Eu já vi muito isso. Assim, o cara falou assim, eu vou no hospital, o cara vai fazer 300 exames comigo, é claro que ele vai descobrir alguma coisa. Eu não vou não. Eu falei, uai, mas então você vai morrer sem saber da... não vou não. O cara fala desse jeito. Eu não vou no hospital, porque o médico vai ficar bisbilhotando o que eu tenho, o que eu não tenho. Ele vai me pedir uns 30 exames. É claro que um daqueles vai dar alguma coisa. Eu falei, então é melhor não saber. Então tem hora que é melhor não saber. Mas sabendo, tome providência. Não é assim? Não é assim o natural, não é esse? O lógico não é esse? Então agora, irmãos, você já sabe, eu já sei. Portanto, precisamos de tomar algumas providências. Baseado em tudo isso que aprendemos até agora, no capítulo 1, por esta razão, é importante, né, que nos apeguemos com mais... quer dizer que não estava tão firme assim esse apego. Não é isso que diz aí? É preciso de apegar, é preciso de considerar com mais consideração, com mais apego, com mais atenção. É preciso de dar toda a atenção a essa palavra. Sabe, toda. Precisa apegar a ela. É justamente que fala aqui no versículo 3, né? Como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Então, assim, no segundo, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência, recebeu justo castigo. Como escaparemos nós? Aqui nós vimos nesse versículo 3, o negligenciarmos, né? Os próprios hebreus destinatários desta epístola, eles estavam deixando a comunhão da igreja, não é? Não é. Mas, não, são duas coisas. Uma coisa é conhecer, a outra coisa é apegar a esse conhecimento. Conhecer, irmãos, nós conhecemos lá na escola. Ou você pensa que as escolas não explicam essas coisas? Explica tudo, a escola hoje fala de tudo. E tem teólogos aí, sabe, grandes conhecedores da Bíblia, da palavra, conhecem, mas não se apegam a ela. Entende a diferença entre conhecer e se apegar? Por isso que esse versículo está aí. Não adianta conhecer, não adianta saber. É preciso de ter ação, é preciso de tomar providências. Porque, irmãos, o versículo, essa sequência de 4 versículos que nós temos, fala sobre isso. As verdades ouvidas, você ouve, entende, mas não guarda com apego no coração, não tem sentimento por elas, sabe? Não trata como filho. O sentimento é isso, é tratar como filho. Lembra da lição anterior, que nós falamos, explicamos aqui, estudamos sobre a diferença entre ser filho e ser criatura, que seria Jesus e os anjos? Os anjos foram criados, mas a Jesus Deus chamou de: a ti eu gerei hoje. Gerar no sentido de conceber. A esse a gente ama, a esse a gente dedica, a esse a gente guarda, apega. É nesse sentido que fala esse apego aí. Então não adianta conhecer é fácil, porque nós somos inteligentes, nós sabemos interpretar. Então nós conhecemos sim, mas não nos apegamos. Eu gostei demais dessa palavra, desse versículo, não é? É preciso de apegar as coisas que a gente ouve. Pode falar, pastor. Em outras palavras, até o diabo crê. Mas crer e aceitar, como você falou, e obedecer, né? Que leva à obediência. Não é verdade? E a fé, então, para melhor entendimento, você está explicando muito bem. Mas a fé tem 3 elementos. Um elemento intelectual, quando a pessoa já entende. Sabedoria, que é fé e essas coisas todas. Segundo, há um elemento emocional, quando a pessoa sente que fé é algo importante e necessário. Mas um elemento volitivo, quando a pessoa apega. Então aceita. Porque crer
a palavra fé, eu vou fazer, se me permite, uma pergunta. O que é fé para vocês? Eu sei que muitos vão responder, é confiança. Mas fé é conhecimento. Que a pessoa conhece, mas a fé tem algo mais. Se nós falamos que cremos, vamos dizer, somos todos casados. O dia que nós cremos, eu, por exemplo, que a Olga serviria para ser minha esposa, eu me entreguei a ela e ela se entregou a mim. Então, fé é entrega. É o conhecimento intelectual, o sentimental e a entrega. Aí você aceita. E aí é apego. Aí você fica com ele, com ela e com a fé, com Cristo para sempre. Pois é. Esse versículo vem falando tudo isso, não é, pastor? Esse versículo que nós lemos é o versículo 1 do capítulo 2. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então não é só ter a palavra ouvida, precisa pegar a ela, precisa guardá-la no coração, ter o sentimento, não é? Para que não nos desviemos dela. É o desvio que nós falamos há pouco, é o risco do desvio, de passar num lugar cheio de riscos. Por que vamos desviar delas? Nós a conhecemos, nós sabemos todos os riscos. A palavra é muito clara e deixa-nos bem à vontade até. Fala assim, olha, você precisa se apegar. A palavra de Deus é maravilhosa. Em muitos textos ela fala assim, olha, quem tem ouvidos, ouça ao que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça. Ele não fica falando assim, ele não fica, a palavra é como um espelho, ela só mostra, né? Ela só, como se fosse só, né? Mostra os nossos mal arrumados. Já olhou no espelho e fala, nossa, eu tenho que me arrumar, olha como eu estou feio, meu cabelo está desamarrado, né? Está sem pentear, meu rosto está precisando de maquiagem. É o espelho que mostra, é a palavra de Deus faz isso conosco, ela mostra, você está vendo, meu irmão, você está se vendo aí, olha aí, como você está feio, ou como você está bonito. A palavra não nos mostra a nossa beleza também, como o espelho mostra. Não mostra só a nossa feiura, o nosso desarrumado, não. Mostra a nossa arrumação, a nosso apego à palavra. O espelho também nos mostra assim, são os dois lados. Essa é a maravilha da palavra de Deus. Se nós estamos desviando, ela fala, você precisa se apegar mais a essa palavra e não desviar dela. E se você não está desviando, ela está dizendo, continue firme nesse caminho. Então a palavra, ela é o espelho. Você tem ouvidos? Guarde no seu coração, se apegue a isso. Então esse começo aqui, esse versículo 1, primeiramente, né? Ele é maravilhoso para nós. É preciso não só ouvir, é preciso se apegar à palavra ouvida, porque é assim mesmo. Primeiro ouvimos. Alguém quer me dizer alguma coisa? Fale, eu ouço. Quem tem ouvidos, ouça, ouvidos. Quando você ouve, você tendo compreensão, você pode classificar, identificar se é coisa boa ou se não é coisa boa. Ou você apega a ela ou não apega. Todas as vezes que tomamos uma decisão, é cheia de avaliações. A gente faz avaliações. É ou não é? A gente avalia. Você não quero isso para mim não. Mas que coisa horrível. Eu não quero isso para mim. Ou então fala, mas que coisa maravilhosa. Eu quero isso para a minha vida. Então nós vivemos por avaliações. Precisamos estar a cada dia avaliando aquilo que ouvimos. Não é isso? Todas as coisas me são, mas nem todas. Não tem isso na palavra, meus irmãos? Porque nós temos assim, direitos de escolher. Todas as coisas nos são listas, né? Não, eu tenho o direito de falar assim, não, eu posso escolher isso ou aquilo. Mas que bom, hein? Então eu tenho escolha, então escolha. Olhe no espelho primeiro. Vê o que é bom. Mas nem todas servem para mim. Aí é a avaliação. Aí nós já estamos avaliando. Como está o nosso critério, os nossos critérios de avaliação?
Estamos avaliando bem aquilo que é bom para nós? Estamos bons para avaliar? Eu falei assim, não, meu irmão, isso aí não tem problema não. Todo mundo faz isso. Ah, vou fazer também. Olha o nível de avaliação. É assim que tem que ser o nosso nível de avaliação? Os nossos critérios, qual é o critério que nós temos para fazer avaliações daquilo que é bom para nós ou daquilo que não é bom para nós? Somos capazes de fazer isso? Em geral, o jovem não tem uma capacidade muito apurada para isso. Acho que podemos afirmar assim. Normalmente não, com exceções, é claro. Mas em geral, o jovem não tem conhecimento dos riscos, em geral. É a pura verdade isso. Falo isso porque eu conheço muito deles. Muito mesmo, trabalho com eles minha vida inteira. Sei exatamente como é a cabecinha do jovem. Ele sempre fala, não, todo mundo faz. Todo mundo vai. Qual o problema eu ir também? Então, o critério de avaliação, ou o nível de avaliação, de avaliação das coisas que nós vamos guardar e nos apegar, depende do nosso crescimento, da nossa fase de vida. Né? A palavra de Deus também fala sobre isso. Né? Quando crianças, nós agimos como crianças. Não é? Bebíamos leite para nos sustentar. Por quê? Porque não podia comer alimentos tão sólidos. Não é tão sólido. E a palavra é figurativa, mas nós compreendemos muito bem isso. Agora que somos adultos, que já crescemos, nós precisamos conhecer mais aprofundadamente, mais profundo, né? Saber conhecer mais a raiz. Pois está na hora, irmãos. Mas isso precisamos colocar em prática. Não é só conhecimento, como já falamos. Vamos prosseguir um pouco mais. Quero falar um pouco mais sobre o verso 2 agora. A palavra falada por meio de anjos. E é nesse verso, irmãos, e no verso 3, é que vamos compreender os riscos que eu estou falando desde o começo. Preste bem atenção. O verso 2 diz assim, olha, se pois, olha bem, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, e nós? E nós que Deus não tem usado os anjos como usou no passado para nos falar, como Deus tem falado a nós agora? Lá no versículo 1 do capítulo 1, responde essa pergunta. Olha o versículo 1 do capítulo 1. Havendo Deus outrora falado por meio, por muitas maneiras, pelos profetas, nos últimos dias, nos tem falado, como é que é o final do versículo? Falado pelo Filho, pela palavra. Aqui é a palavra, ó. Jesus é a palavra, a verdade. Então, se quando os anjos falavam, a desobediência era castigada com a própria morte, nós conhecemos muito bem os textos que falam sobre isso, quando os anjos transmitiam o recado de Deus, que é o mensageiro que levava, né, a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Lembra desse início de versículo em quadro todos lá do Antigo Testamento? Assim diz o Senhor. E quando as pessoas não obedeciam, o que acontecia com eles? Eram castigados até com a própria morte. Se quando os anjos falavam, acontecia isso, o que vai acontecer comigo? Como escaparemos? Não é isso que está dizendo aí o versículo 3? O versículo 3 diz isso. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Acho que poderíamos resumir aqui, né? Poderíamos até resumir aqui, que já seria a mensagem maravilhosa para as nossas vidas. Que tipo de punição sofrerei eu e você, se nós negligenciarmos tão grande salvação, que é a presença de Jesus, que é o oferecimento, né, de estar no meu lugar, lá naquela cruz, de ter assumido pecados que não tinha, por causa do meu pecado. Se essa tão grande salvação for negligenciada por mim, como que eu vou escapar? Qual será a minha válvula de escape se eu não levar em conta tão grande salvação?
E essa palavra, tão grande salvação, ela retrata a superioridade, né, do poder e da presença de Jesus em relação aos anjos e aos profetas. É muito maior. Se com os anjos e os profetas eles foram mortos pela desobediência, o que vai acontecer comigo se eu não levar em conta tão grande salvação, irmãos? Então, esse é o perigo. Nós seremos aniquilados eternamente. Talvez será pior do que a morte que os desobedientes tiveram. Talvez será pior, talvez não, com certeza. Porque é a morte eterna, é o afastamento da glória, da presença de Deus. Quando a terra ficar definitivamente velha e acabar, e os astros, como a palavra fala, caírem, e tudo se acabar, e quando for formado o novo céu e a nova terra, eu habitarei nela. Pois se eu negligenciar tão grande salvação, eu e você não iremos para lá. Precisa levar em conta e nos apegar, agarrar com toda a força e coragem, com todo o ânimo e vigor, a esta tão grande salvação. Acho que o resumo seria isso, tão grande salvação. Então, irmãos, isso fala muito ao nosso coração, precisa falar e compreender, né? Colocar no nosso coração e tomar providência. Amém, irmãos? Os irmãos estão acompanhando aí, assim, a nossa, essa lição número 3, que é a superioridade do Evangelho. E a gente sabe que Cristo é o próprio Evangelho. Não é verdade? Maria. Então nós estamos falando de Cristo. Esse é assunto maravilhoso. A gente que já pregou nesse texto, então, falando dessa grande salvação, a gente poderia perguntar, por que ela é tão grande? Então, quando eu preguei, eu usei 3 divisões. Primeiro, por causa da grandeza do Salvador. Segundo, por causa da condição que Ele nos salvou. E é grande quando nós pensamos na posição em que somos colocados como salvos. Onde estávamos, por quem fomos trazidos e onde Ele nos colocou. Essa é a tão grande salvação que está falando nesse, né, pequena frase, tão curta e tão resumida, né, e que pode mudar a minha vida. Pode mudar, não. Que com certeza, se eu me apegar a ela, como o versículo diz, vai mudar a minha vida. E vai mudar a vida de quem quer que seja. Basta nós não nos desviar, né? Basta nós não desviarmos dela. E os riscos do desvio nós conhecemos muito bem. Então, irmãos, esses 4 primeiros versículos falam sobre isso. Vamos resumir. Primeiramente, ele começa o versículo 1 falando, olha, por esta razão, pare um pouco. Qual razão? Pela razão que estava posta no capítulo 1, aquilo que nós estudamos. A razão do poder, da majestade, do nome, da posição, né, de Jesus. Por causa da posição dele, por causa de quem ele é, por causa de conhecer a sua obra. Né? Agora que nós já conhecemos a sua obra, por causa disso. Então agora você já sabe disso. Talvez seria melhor não ter conhecido, mas já que conhecemos, agora nós conhecemos. E agora, se pisamos na bola, é porque queremos, é por uma atitude nossa, é porque nós não apegamos à grande salvação. Então, o versículo começa assim, não é? Por causa disso, por esta razão. E depois, no versículo 3, 2 e 3, fala exatamente dos riscos, a comparação entre não apegar a esta palavra e não guardar no coração em relação ao que os anjos, a mensagem dos anjos provocou nos desobedientes. Os desobedientes eram mortos, aniquilados. E nós, como escaparemos se não nos apegar a esta grande salvação? Então, irmãos, isso deve ficar no nosso coração gravados. Gravados, porque é isso que move a nossa vida. É isso que tem que mover a nossa vida. Ou damos atenção a isso, ou nós seremos aniquilados. Não moraremos na nova terra e no novo céu. É preciso saber disso. Sabe, talvez as pessoas, talvez seja essa a grande importância de anunciar o Evangelho. É mostrar às pessoas os riscos. Às vezes nós não sabemos anunciar, porque anunciamos de forma até errada. Acho que o anúncio deve ser assim, com esse texto. Toda vez que formos pregar, precisamos de alguma maneira mencionar nisso.
Ou você apega a isso, ou você não vai morar, ou você será aniquilado, ou você não tem para onde correr, não tem outra saída. Eu sei que isso é uma mensagem que talvez não seja politicamente correta, vamos falar assim, porque às vezes assusta as pessoas, e precisamos ter inteligência ao anunciar o Evangelho de Cristo, devemos ter estratégias para anunciar a Cristo, não é chegar e falar, você vai para o inferno se você não receber, mas no fundo, a gente precisava de alguma maneira mais inteligente de dizer isso a eles, essa é a verdade, sabe? Pois é, assim, a gente tem que ser politicamente correto, para não causar antipatia, para não tornar o evangelho antipático, isso é uma coisa, mas deixar de falar das verdades, nós não podemos, não é? Pois é isso que eu chamo de estratégias. Isso, temos que levantar estratégia para falar, ver o campo, né? Onde que está, onde o campo está minado, né? Se está minado, você tem que usar de artifícios mais fortes e mais eficazes para anunciar, para poder falar, para poder transmitir. Mas, no fundo, nós precisamos dizer, mostrar os riscos. Mostrar os riscos. De alguma maneira nós precisamos. Aliás, esse é o objetivo de anunciar o Evangelho. É mostrar os riscos de viver sem Cristo. É mostrar os riscos de não conhecer essa tão grande salvação. Quem não conhece, não apega a ela. Só apega a ela quem conhece. Então, o apego vem primeiro do conhecimento. Por isso que a palavra fala, as verdades ouvidas. Não é assim que fala aí? Sobre as verdades ouvidas, apegue a elas, ame-as, viva essas verdades, que a princípio são só ouvidas para conhecimento. Depois do conhecimento, irmãos, não pode ficar só no conhecimento. E é isso que, de certa forma, fala sobre a superioridade desse evangelho. É do evangelho de Cristo. Na verdade, é do próprio Cristo, porque Ele é o evangelho. Anunciar essas verdades é anunciar a Cristo como Senhor e Salvador das vidas que estão indo e vão mesmo. Se alguém não colocar lá um desvio, eles vão parar lá no fundo. Não tem meio termo. Eles vão parar no fundo. E nós que conhecemos e não apegamos, vamos juntos. Vamos juntos, que não adianta só conhecer. Temos que vivenciar, anunciar, apaixonar. Falei assim, não senti vontade hoje de estudar, de ir à igreja para aprender, não senti vontade. Falei, não apegou. Sabe? Essa semana eu ganhei os ingressos para ir naquele futebol da seleção brasileira. Mas é importante, ganhei um monte de ingressos lá. Eu olhei aqui e falei, não, a seleção brasileira vai jogar, é a melhor do mundo. Mas eu não quero ir, não estou com vontade. Eu falei, não, eu não quero. Eu não quero porque é uma bagunça danada, vai ter 10 mil pessoas no lugar que cabe só 8. Eu falei, não, mas vai ser uma confusão. Eu não quero, tá bom. Agora, essa decisão com relação a ouvir a palavra, que nós apegamos a ela, que apego é este? Os irmãos estão entendendo? Que apego a igreja é cheia no domingo à noite, maravilhoso, enche de cadeiras. Aí quando é para participar, para aprofundar um pouco mais, para conhecer esses riscos mais de perto, para saber a razão da nossa fé, a palavra de Deus fala sobre isso. Quando alguém te perguntar, você sabe se defender? Você sabe explicar qual é a razão da sua fé, sabe? Sabe explicar? Sabe, por que você é crente? Não, porque a igreja é maravilhosa, o pastor prega muito bem, é por isso. Meu irmão, não é por isso não. É por causa do apego a essa tão grande salvação. Precisamos nos apegar a isso. Não é ao conforto, não é ao conforto. Aliás, nós devemos sair, muitas vezes precisamos sim sair desse conforto. Está bom demais. Sabe quando está bom demais, lá na época dos apóstolos, quando estava bom demais, Deus deu umas permissões lá, né? De perseguição, não foi?
foram perseguidos. Para quê? Por que eles foram perseguidos? Permissão de Deus, mas qual o objetivo? Por causa de não ficar quieto, vá fazer alguma coisa, sai daqui. Tem gente morrendo ali, daqui 100 quilômetros tem gente morrendo. E vocês aqui, bonitinho aí, vá, anuncia. Zona de conforto. Muitas vezes temos que ser tirado da nossa posição confortável, maravilhosa. E não estou dizendo que não seja bom, não, é bom demais. A comunhão é maravilhosa, sabe, estar aqui para mim, sabe, é maravilhoso, nada substitui esse momento, nada. Posso até não vir, mas não é para procurar substituto para esses momentos, não é. Porque às vezes a gente é impedido por alguma coisa, não tem nada de errado nisso também não. Às vezes a gente viaja, ou às vezes a gente não vem mesmo, não tem problema. Mas não é procurando substituto, Deus conhece o meu coração e o seu coração. Às vezes que nós não estamos aqui, certamente temos motivo. Agora os motivos são avaliados por Deus. Ele é soberano, é Ele que sabe. Não estou dizendo que você tem que estar aqui para ganhar a salvação, não. Não é isso que eu estou dizendo. A salvação nossa é em Cristo Jesus. E Cristo está aqui, está lá, onde você for. Você é a igreja, eu sou a igreja. Não é verdade, irmãos? Então eu não estou assim, valorizando a presença aqui na igreja com o fim de dizer que quem vem é que são os bonzinhos e os maravilhosos. Não, não é isso não, irmãos. Estou falando isso não. Mas que a comunhão é maravilhosa, é. Não é isso eu posso falar. Aí é para gozo, sabe? É para deleite, é para amar, é para ouvir. A solidão é terrível. Deus me livre da solidão. Deus me livre da solidão. Acho que eu morreria perto, sabe? Com a solidão. Então, eu até para isso preciso de estar aqui. Mas não é para eu me salvar, porque eu não me salvo por nada que eu fizer. A salvação está em Cristo Jesus. Aceite essa tão grande salvação e pronto, viva intensamente. Viver intensamente é não se esquecer dela a momento nenhum da nossa vida. Ah, mas eu estou trabalhando, eu estou dando aula. Você não precisa de desapegar da palavra quando está trabalhando, quando está fazendo outra coisa. Não, ela, sabe, há uma maneira de vivenciar a palavra mesmo fazendo outras coisas. É estar lembrando dela a todo momento, sabe? É ter a capacidade de discernir o certo e o errado. E de estar sempre te perguntando, se eu desviar dessa palavra, dessa tão grande salvação, quem vai nos libertar ou nos livrar? Não é isso que o versículo 3 diz? Como que eu vou escapar disso? Como escaparemos? Se não nos apegar a tão grande salvação. Então, irmãos, essa exortação para nós, ela é muito importante, né? A gente fica lembrando dos atributos de Jesus, né? Os atributos de Jesus que o texto, que os versículos que nós temos aí no capítulo 2 e no capítulo 1 também, nos traz e nos dá, não é? Acho que a gente fosse fazer aí apanhado dos versículos que fala sobre os atributos de Jesus. Jesus foi o profeta, porque ele nos trouxe, né? Ele nos anunciou, ele nos explicou, então ele é profeta sim, mas também ele foi sacerdote. Por quê? Onde está o atributo de sacerdote de Jesus? Qual era a atividade dos sacerdotes lá naquela época? Interceder, né? Jesus se colocou como o único intercessor entre nós, como a única fonte de ligação entre nós e Deus. Então ele não é um sacerdote também? Ele nos liga ao Pai. Aliás, é o único caminho que nos leva ao Pai. Então esse atributo de sacerdote, ele está presente em todo esse capítulo 1 e no capítulo 2. Mas acima de tudo, ele é o rei, não é? Ele é profeta, sacerdote e rei. Porque ele recebeu o trono, ele foi se assentar à destra de Deus. À destra. Ele recebeu o trono em suas mãos. Quando ele morreu, ele subiu e se assentou, e Deus falou, venha e assente aqui do meu lado. E a palavra nos diz até que, pergunta se Deus já ofereceu isso para algum anjo. Deus chamou algum anjo, falou, olha, anjo Gabriel, senta aqui à minha destra, à minha direita, para governar o mundo comigo. Falou isso a anjos? A própria palavra faz esses questionamentos. Só falou isso
a Jesus, só deu a ele esse atributo de rei. Ele é o entronizado porque ele recebeu o trono. Então ele é sim profeta, ele é sim sacerdote e ele é sim rei. O único com esses 3 atributos. Então nós temos que colocar Jesus no seu devido lugar. E aí eu fico pensando, sabe, sobre os santos, que algumas igrejas, principalmente a igreja católica, sem querer fazer nenhuma crítica, mas é para o meu coração. Como assim? Devoto do santo são não sei o quê. O que é ser devoto? Me explica isso. Eu nunca entendi bem, sabe? Não, isso é simbólico, mas como assim? É devoto. Ajoelha diante dele, faz a ligação, tenta chegar a Deus através dele. Não é isso que nos diz a palavra? A palavra nos diz que o único que nos pode levar à presença de Deus é Jesus, por causa do seu poder, por causa do trono que ele recebeu, por causa da sua posição, por causa do seu nome, por causa dos seus atributos. Ele é sacerdote, não é? Ele é profeta, sacerdote e rei. Então é o único. Então as pessoas que usam esses artefatos, né? Esses atalhos, tentam encontrar atalhos para chegar à presença de Deus, meus irmãos, está fora. Não é isso que a palavra nos diz, nos ensina. Não estou fazendo nenhuma crítica, mas é para o meu coração e para o seu coração. Precisamos compreender qual é a única ligação entre nós e Deus. Se quisermos morar no novo céu e na nova terra, precisamos compreender isso e apegar a isso com unhas e dentes, como se fosse a última coisa que pudesse fazer na nossa vida. Essa é a minha última oportunidade, é a sua última chance. É de apegar a isso. E muitas vezes a gente só vem à igreja. Só vem à igreja, porque vir à igreja é só. Diante de tanta coisa que temos em nossas mãos. É verdade isso. Não estou dizendo que não devamos vir, não é isso que eu estou dizendo. Mas isso não basta. É preciso viver intensamente essas verdades que ouvimos e às vezes sai do outro ouvido. Ouvimos de cá e sai de cá. E na hora de praticar nós não temos apego a elas, não amamos, portanto não nos importamos com ela. Então nós estamos assim encerrando essa outra lição, deixando bem claro aos nossos corações a posição de Cristo, que é o próprio Evangelho, em relação aos anjos e em relação a todos esses atributos que nós colocamos para os irmãos. Amém? Deus possa nos abençoar. Vão em paz. E no domingo que vem, já sabemos, né? Não vai ter a escola dominical, por causa do culto, às 6 horas da manhã. Vai ter celebração da ceia, e nós já sabemos disso. Mas no outro domingo, aqui estamos para continuar esses estudos, com a lição número 4. Amém? Que Deus abençoe a todos nós e tenham um bom dia.